Eu não gosto. Os vídeos, assim, o nosso vídeo de elastomer ficou incrível. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinar aqui de elastômeros da Mino. Para quem não me conhece, sou a Carla Rojo, sou diretora de marketing e inovação da Mino Química. A Mino, também para quem não conhece, uma empresa brasileira, 40 anos de mercado, especializada em PU, poliuretanos, uma casa de sistema. Desenvolve formulações em diversas linhas, flexível, rígido, integral, enfim. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito relevante para a indústria, que é o papel dos elastômeros de PU como solução de performance em diferentes aplicações, tá? Então, mais do que falar de material, a ideia aqui é trazer uma visão prática, entender para onde o mercado está indo, os desafios, como é a engenharia por trás das formulações, como ela impacta o produto final e também como estão sendo as inovações nesse setor. Então, hoje também a gente vai compartilhar um pouco da nossa nova linha, né, que é a Mitani, que ela nasce de um movimento estratégico da Mino para entender as demandas cada vez mais específicas de mercado. Então, a gente vai fazer um bate-papo com dois convidados aqui, né? E a ideia é ser uma conversa, uma troca de experiências aqui e apresentando também a nossa linha para vocês. Então, eu peço que vocês vão, quem tiver dúvida, vão colocando aqui nos comentários e ao final eu vou ler aqui e a gente vai esclarecer, tá bom? Então, eu vou começar aqui com a apresentação dos nossos participantes, né? Então, hoje eu estou aqui com a Fernanda Moraes, que é executiva técnica, com forte atuação em aplicações em mercados. Então, Fê, bom dia, se apresenta aí para os nossos convidados aqui, por gentileza. Bom dia, meu nome é Fernanda Moraes, sou formada em polímeros, já atuo há 26 anos na área de polímeros e há 5 estou especialista na área de poliuretano. Bom, também vou pedir aqui para o Adriano se apresentar. Ele é o responsável técnico da linha e está envolvido em todo o desenvolvimento e a formulação dessas soluções. Adriano, por gentileza. Bom dia, eu sou Adriano, sou responsável por toda a linha de crise aqui na Mino. Hoje na Mino eu tenho 4 anos aqui e no mercado de PU já há aproximadamente 16 anos.
De formação, eu sou engenheiro químico com um mestrado em processos químicos. Isso aí. Bom, você vê que o pessoal aqui tem pouca experiência, né? Vamos lá, vamos começar aqui, né, contando para o pessoal um pouquinho como foi o nascimento dessa nova linha, né? Então, o webinar, ele vem para a gente explicar também e lançar essa linha de elastômeros. Então, se já existia a solução no mercado, por que que a Amino decidiu criar essa linha Amitane, né? Adriano, conta um pouquinho aí pra gente. A linha Mitani foi criada basicamente por duas frentes. Assim. A primeira é o nosso CEO, o senhor Carlos, que acreditou nessa linha, né, e decidiu investir nisso. E a segunda é que, como nós somos uma casa de sistema, nós temos que ter soluções em todas as linhas de poliuretano. E essa era uma linha que nós ainda não tínhamos e, por decisão de mercado, tudo falando, vamos investir nisso. O primeiro investimento foi no laboratório, onde nós adquirimos um reator piloto e tanto em laboratório químico quanto laboratório físico. Então, primeiro foi isso, eu consegui desenvolver toda a linha e hoje nós temos um reator também de produção, onde eu consigo replicar tudo que eu fiz no laboratório, todo o desenvolvimento, tecnologia que eu desenvolvi ali, nós conseguimos hoje produzir também. E qual foi o ponto de ruptura, né? O que vocês enxergavam que precisava ser feito de maneira diferente nessa linha? Hoje o mercado ele atua com produtos muito de prateleira, né? Não é focado dentro das lacunas que os clientes precisam. Então a linha Amitane ela veio justamente para atender especificamente as necessidades dos nossos clientes. E vocês veem, né? Acho que mais direcionado à Fê. O projeto ele nasceu mais de uma necessidade técnica ou foi uma estratégia da empresa? Foi os dois. Hoje a Amino ela tem muita sinergia entre os segmentos que nós atuamos na parte de espuma. Então temos clientes que utilizam tanto espuma quanto poliuretano fundido. E também hoje a necessidade de mercado. Então, dentro das necessidades dos clientes, especificação, aplicações específicas, então a gente veio justamente para atuar nessa pegada. Então, eu vou começar provocando aqui um pouquinho, né? Então, se o elastômero, ele é um PU, se o elastômero de PU, ele é um material tão consolidado, por que que a gente ainda vê algumas falhas em campo? Hoje, a maioria dos clientes, eles acabam optando por um poliuretano, um CPU, ele foca muito na dureza e ele foca muito no custo. Então, a maioria das empresas hoje é tudo custos, né? Então, eles precisam de uma dureza e foca no custo. Então, a performance do produto, ela varia muito. Então, existem muitas situações, por exemplo, quando um material precisa ter uma resistência à hidrólise, ele tem que ser um material éter. Então, nós temos ali o PPG, que é um material de média e baixa performance, e temos um PTMEG, que é um material de alta performance. E às vezes o cliente ele está focado justamente em atender custo. Então, ele acaba, às vezes, optando um PPG do que um PTMEG. Ou, às vezes, um éster, né? Mesma dureza, mas ele em performance eles têm variações. Então, o nosso papel justamente é mostrar para o cliente essa diferença que tem de produto para poder focar no produto. E você pode dizer que o problema ele está mais no material ou na maneira como ele é especificado? Na maneira com que o cliente visualiza o material, no que ele precisa. Então, hoje, a maior parte dos problemas que a gente tem é justamente utilizar produtos errados para aquela aplicação que ele precisa. Então, hoje a gente vê que existe muita solução no mercado que promete performance, né? Mas na prática, o que realmente você vê, na sua opinião, que é entregue? Hoje eu vejo que o pessoal entrega muito material de prateleira, muito material que não é especificado. E aí eu vejo que o pessoal acaba tendo, por exemplo, é uma coisa que eu uso bastante com a gente. Às vezes o cliente está usando uma Ferrari e ele poderia estar usando um Uno, ou às vezes é o inverso. Então, às vezes ele está usando um Uno e ele precisa de uma Ferrari. Então, às vezes o material de prateleira, ele acaba justamente atendendo parte do que ele precisa, não atende 100% da performance. E aí agora a minha pergunta é para o Adriano, né? Você
diria, né, que o mercado ainda trabalha muito comoditizado e, na verdade, quando ele deveria trabalhar mais com uma engenharia, uma coisa mais específica. Sim, hoje o mercado ainda está focando muito no commodity, como a própria Fernanda falou, o cliente olha a dureza. Mas eu posso ter a mesma dureza com diferentes linhas de poliuretano. Então, o ideal seria desenvolver um material específico para aquele cliente, para aquele processo, né, e fugir um pouco do commodity, aí onde o cliente vai ter o melhor possível dentro do custo que ele pode pagar e para o processo dele. Então, indo direto ao ponto, existe um elastômero, Adriano, que é bom para tudo? Não. Existe o elastômero que é bom para aquele cliente, para aquele processo e para a sua aplicação, né? Então, por exemplo, eu posso ter focando em custo, mas, vamos dizer assim, eu posso, o que o cliente quer às vezes é um alongamento. Eu vou lá e faço um poliéster, mas ele quer também, ele precisa de uma hidrólise, então vamos dizer, vou para uma linha de PPG. Então, assim, vai ter o melhor para o que o cliente precisa. Não existe algo bom para tudo. Então, precisa de uma boa Sim, especificação de início, entender quais são os critérios, né, que o cliente precisa. Mas na prática, o que que muda? Conta um pouquinho pra gente o que que muda quando você altera uma formulação de elastômero, por exemplo. entendendo a especificação que o cliente precisa, então ele tem que me passar essa especificação, essa demanda, né? Então eu vou entender o que ele precisa, e aí na formulação eu posso mudar, por exemplo, eu posso mudar a concentração de poliéster, concentração de PPG, de PTMEG, tudo focando na melhor performance para aquele cliente. E também para o processo que ele precisa, o tempo de pot life, a vistosidade, tudo, eu tenho que adequar ao que o cliente precisa, né? Sempre, lógico, sabendo o target de custo que aí a Fernanda me passa, né, no desenvolvimento. E, assim, para os clientes, né, que estão nos escutando, como que eles sentem isso, né, no valor, na operação? Então, eles vão sentir nos dois casos, né? Ela me passando o target que eu tenho para desenvolver, eles vão sentir sim no custo, né? E tendo o melhor para eles, eles vão sempre conseguir assim, uma melhor produção, atender melhor o próprio cliente dele, a peça final deles tem a maior durabilidade. Então, assim, na verdade, eles vão sentir, tendo algo específico para eles, né, atendendo a especificação exata daquele cliente, eles vão conseguir ter ganho nos dois lados, custo e performance. E na sua opinião, Fê, por que que você acha que ainda existe tanta aplicação rodando com soluções padrões, assim, vamos dizer, de prateleira? Porque hoje a questão de produtivo é mais fácil você produzir volume do que materiais específicos. Então, hoje, para você trabalhar com produto específico, você vai rodar um volume menor para aquele cliente. Então, você vai trabalhar com um produto personalizado para o cliente. E quando você padroniza, você consegue ganhar em volume. Então, hoje o mercado ele trabalha muito no volume e não na padronização. Mas você acha que customizar realmente paga a conta ou ainda é visto como custo pelo mercado, né? Por que que a Mino decidiu optar ir para essa linha? O mercado ele enxerga ainda como custo. Aqui na Mina a gente enxerga que quando a gente atende a dor do cliente, porque cada aplicação ela tem uma dor, ela tem uma necessidade, ela tem algum ponto que ela precisa ser específico. Então, com base nisso, a gente trabalha com a customização para o cliente dentro da aplicação. Então, o cliente passa a demanda, a gente verifica toda a especificação que esse material tem que atender. Então, por exemplo, ele tem um problema de hidrólise, ele tem um problema químico, ele tem um problema de temperatura, ele tem contato com óleo, com graxa. Então, nós fazemos toda essa triagem com o cliente e após essa triagem e o target que o cliente tem, óbvio. Então, a gente já joga aqui no nosso P&D e aí a gente vai desenvolver um produto com base no que ele precisa dentro daquele target que ele mencionou e a gente vai atender isso. Então, a customização para a gente vale a pena por conta disso. E a gente está falando bastante de customização, né? Mas agora mudando um pouquinho o foco, né, para a produção. Isso faz diferença real? Falem um pouquinho sobre esse processo produtivo do elastômero, né? Então,
faz diferença no sentido também que eu consigo ter uma agilidade muito maior em atender o cliente, né? Então, eu consigo produzir aqui dentro, o lead time costuma ser 7 dias, né? Então, a nossa agilidade no desenvolvimento, atender o cliente é muito maior, né? Para quem não sabe, a Mino iniciou o processo, né, de comercialização de elastômeros, comercializando de terceiros, mas, como o Adriano comentou, né, a gente comercializou e está lançando essa linha esse ano, né? Então, por isso, né, que a gente comenta das diferenças e até uma pergunta para você, né? O que que você acha que muda quando a gente domina a formulação? Qual o diferencial agregado que a gente pode oferecer? Agora, com a produção interna, eu tenho total autonomia para mexer na formulação, para atender melhor o cliente, né? Então, eu consigo atender melhor o cliente, mudando as matérias-primas, coisa que eu não conseguia antes, no início do projeto, e atendemos de forma muito mais rápida. Então, quando a Fernanda me traz uma solicitação de mercado, eu já consigo desenvolver, já pensar no cliente, já vai para a produção. Isso é uma grande agilidade, eu acho que isso se impacta também em vendas, né? Sim. Isso na especificação técnica, né? E para você, Fê, na área comercial, o que que isso impacta? Para a gente impactar na questão do forecast, né, com o cliente. Então, a partir do momento que a gente conseguiu desenvolver uma solução com ele e coloca já aquela sequência de fornecimento, a gente consegue, com 7 dias, atender o cliente, diferente do que se fosse um material importado, que a gente teria que ter 60, 90 dias para esse material estar chegando aqui e a gente poder atender o cliente. Então, facilita bastante. Bastante, bem mais ágil, né? Bem mais ágil. E a gente falou bastante, né, de benefícios, de processo produtivo, mas agora vamos para a aplicação real, né? Então, aí direcionado para a Fê. Aonde você vê maior ganho de performance hoje com os elastômeros bem especificados? Acho que como a gente tem uma gama, atende uma gama de diversos segmentos, acho que seria legal você comentar um pouquinho, né, de cada segmento também, onde você vê que ele tem maior performance. Hoje no mercado a gente atua no segmento então de agro, automotivo, corte de pedra, calçadista, a parte de mineração, peças técnicas, óleo e gás, muitas aplicações muito técnicas. Então, hoje, quais são os ganhos dentro dessas aplicações? Então, por exemplo, numa mineração, uma tela, um raspador, um revestimento de um hidrociclone. Então, hoje o cliente ele ganha em paradas de linha, em processo de setup, né, de troca de peça. Então, ele ganha muito nesse ponto. E, por exemplo, na área calçadista, um cepo, a troca, né, a parte que você vai ter acaba sendo menor. E a performance do produto, que ele acaba tendo uma vida útil muito maior. Então, facilita demais para o cliente o custo em paradas, porque se você for analisar, tudo é custo. Sim. Então, parada de linha é custo, a troca da peça é custo. Se você usa um material que ele tem uma performance melhor para aquela destinada aplicação, para ele é melhor. Então, hoje a gente vê muito nas peças técnicas, por exemplo, que são muitas peças específicas, peças que têm, por exemplo, contato com óleo, com graxa, então, com água. Que precisam de muita Comércio resistência, você fala. precisa. E às vezes a gente fazendo a formulação dentro do nosso laboratório, para a gente facilita muito porque a gente entende a necessidade do cliente e aí a gente já foca no produto destinado. Então facilita bastante. E aí, agora para Adriano, né? Conta um pouquinho, Adriano, para quem está nos escutando, como que é a nossa linha, né? A Mitane, né? Assim como aqui na Mino a gente tem a linha de poliol, a Mipol, a linha de isocianatos, a Miso, a linha de elastômeros, ela vem como a Mitane. Então, conta para quem está nos escutando aqui qual é o nosso portfólio, né? Os segmentos que a gente atua, atende. Então, hoje nossa linha Mitani está baseada em TDI, né? Então todos focados no TDI, com cura com Moca, né? Também. E nós temos toda a linha de PTMEG, então dureza desde dureza 80A até 70D. E aí nós temos a linha de PTMEG, PPG e poliéster com essa faixa de dureza, né? Então nós conseguimos atender, igual a Fernanda falou, a linha de automotivo, mineração, cepo de calçadistas, né?
Então, na verdade, toda a linha hoje nós conseguimos atender. Também estamos lançando agora o Amicuri, a C300, que aí é um curativo para quem quer fugir um pouco do Moca, que é muito tóxico, tudo é difícil de lidar. Ele é sólido, então você tem que aquecer ele. Então você está aquecendo um material que é tóxico, né? Ele é o nosso AC300, ele é líquido na temperatura ambiente, tá? E funciona quase como um Moca. E, na sua opinião, né, falando como você explicou toda a linha, qual é o erro mais comum que você vê as pessoas cometendo quando utilizam o elastômero? Tirando a parte de processo, realmente ainda pegar uma especificação pensando somente no custo, né? Como nós já vemos falando isso. Esse é o principal erro, tirando o processo assim. E de em processo, por si. exemplo, também. Bom, vou tirar com base recentemente o que eu e a Fernanda passamos, né? O cliente ele tem um produto, ele tem que envasar desde peças de 1 kg até peças, se não me engano, de 30 quilos, né? 60 quilos. Então, com o mesmo produto. É impossível fazer, usando o mesmo processo, um invase de uma peça de 1 kg até os 60. Então, nesse caso, nós conseguimos ir no cliente, mudar o processo dele, então temperatura de fundição do elastômero, temperatura da moca, temperatura do molde, tudo isso, e até mesmo o tamanho dos recipientes para fazer a mistura, foi tudo pensado até para ajudar o cliente a fazer as peças de 60 quilos. Então hoje ele conseguiu. Então, não é só ajuste de formulação, vocês também acompanham o processo? Sim, sim. Faz todo um ajuste, uma avaliação. Grande parte das vezes, ajustando o processo, você não tem que mexer na formulação. Lógico, a formulação sempre vai ser casada com o processo do cliente. Mas como ele queria uma única forma de 1 kg até 60, aí ele vai ter que fazer um processo para 1 kg e outro processo totalmente diferente, com temperaturas diferentes, para ter tempo de jogar os 60 quilos dentro do molde. O nosso papel hoje dentro do cliente está sendo justamente entender o processo dele, entender o que ele precisa. Muitas vezes a gente enxerga muitos erros internos. Então, por exemplo, o processo de mistura, o pessoal às vezes não homogeneiza a resina, né, a moca com a resina. Às vezes o pessoal a temperatura da resina. Então, às vezes o pessoal quer utilizar o PU, por exemplo, sem aquecer. E ele precisa, cada linha ela tem uma temperatura que você tem que aquecer para poder facilitar no processo, o vácuo das peças, isso é muito importante. Mandatório, né? Você tem que fazer o vácuo. E então são erros que a gente chega no cliente, a gente enxerga e a gente começa a orientar justamente para que ele consiga ter uma produção em série, que ele consiga ter bastante eficaz no processo. Além de indicar o produto que possa ter melhor performance. Sim. Naquele processo. Né? Justamente. Então a gente vai encaminhando já mais para o final aqui, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o futuro de mercado, aí mais direcionado à Fernanda, né, a Fê. Na sua opinião, o mercado ele vai caminhar mais para padronização ou para hiperpersonalização? O mercado hoje ele está muito carente. Então, eu acredito que ele vai muito para a parte de hiperpersonalização. E tecnicamente, né, Adriano, quem não evoluir tecnicamente nesse cenário fica para trás? Sim. Por exemplo, nós temos uma tendência muito grande na Europa e toda a América Latina também de substituir os elastômeros TDI com MOCA por elastômeros base MDI com outro curativo que não é tóxico, né? Então isso é uma das linhas que nós estamos desenvolvendo. É um spoiler aí, vamos dizer. Vamos ter já isso em breve. Mas sim, por exemplo, fora do Brasil já praticamente não se usa mais a MOCA. E a Mino traz o Amitane. Sim, está em processo de desenvolvimento, mas para frente nós vamos ter isso, né? Hoje nós estamos trabalhando com o AC300, que é um material que é menos tóxico. É uma novidade para a gente na nossa linha. E estamos em desenvolvimento da linha de MDI, onde a gente usa o curativo que é o BDO. Então tem bastante coisa aí para surgir ainda no decorrer do ano. Maravilha. Então, assim, eu acho que
que esse bate-papo, né, ele deixa claro a evolução do mercado, a tendência para onde ele está indo e também, acho que pela conversa, né, aqui não dá mais para a gente tratar ele como o elastômero como um produto padrão, né? E na Amino a gente vem construindo essa visão de unir a estratégia de desenvolvimento técnico com capacidade produtiva também, para entregar soluções que geram performance na aplicação e geram valor agregado também para os nossos clientes, né? Então a linha Mitani ela vem e ela surge desse movimento de entender o cliente, o processo e desenvolver sempre sob medida, né? Então, acho que no fim do dia se traduz em ganho real para quem está manuseando o produto. Enfim, a gente está chegando aqui ao final, antes das nossas perguntas, então queria que vocês deixassem alguma palavra, algum recado que vocês queiram passar para quem está nos escutando aí, Adriano. Meu contato está aberto, né, para qualquer pessoa que quiser tirar dúvida ou sugerir algum desenvolvimento, tudo, eu tô no contato aqui da Amino, tô de portas abertas. E você, Fê, o que você gostaria de deixar aí para quem nos escuta? Eu quero deixar, então, se você está com alguma dificuldade no seu processo, questão de desgaste, abrasão, alguma profundidade técnica que você precisa atender, alguma dor que você está tendo no seu processo, entre em contato com a gente, o nosso corpo técnico, pode falar comigo, com o Adriano, com a nossa equipe. A gente vai até vocês, a gente vai entender o que vocês precisam, a gente está aqui para dar o suporte para vocês. Da minha parte, né, eu acho que vai aparecer aqui para vocês o nosso site, para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa nova linha que está nascendo aqui dentro da Amino e também entrem em contato com a nossa equipe. E fiquem à vontade também para nos procurar aí pelo LinkedIn, WhatsApp, telefone, as redes sociais, enfim. Tá joia? Eu estava vendo aqui, eu acho que nós não tivemos perguntas até agora. De qualquer maneira, tem uma pergunta que surgiu quando a gente publicou, né? Acho que esse evento aqui, esse webinar. Então, eu vou replicar essa pergunta para vocês. Qual é a resistência à hidrólise do nosso material? Teve uma das pessoas, dos participantes, que perguntou aqui para a gente. Na verdade, a resistência à hidrólise vai depender de cada linha e de cada formulação especificamente, né? É óbvio que vamos dizer assim, a resistência à hidrólise mais baixa seria na linha poliéster, né? Que é a característica do poliéster, ele ter um alongamento, uma abrasão boa, mas uma resistência à hidrólise baixa. E os melhores depois são o PTMeg e o PPG, aí esses têm uma resistência à hidrólise já bem elevada. Mas aí, para falar algum número, alguma coisa, eu queria saber exatamente vamos dizer, é que cada produto vai ter uma certa resistência. Aí, no caso da pergunta dela, se, por exemplo, o que a gente precisa saber? Aí a gente tem que fazer a triagem para a gente poder explicar, né? Então, por exemplo, às vezes é uma peça que ela tem um contato com a água, às vezes é uma peça que ela vai ficar imersa, às vezes, por exemplo, às vezes é uma peça que ela vai ficar em temperatura ambiente, porém, uma coisa é ela está no Nordeste, outra coisa ela está no Sul. Então, a gente tem que entender justamente aonde vai ser essa peça, em que local regional ela vai estar, se ela vai estar em contato, se ela vai estar imerso. E aí, com base nisso, existem ensaios que podem ser realizados, e aí, dentro da necessidade do cliente, a gente viabiliza isso para fazer a peça do cliente e colocar em ensaio. Então, a gente pode fazer um trabalho junto com o cliente com relação a isso, para poder entender o que ela precisa, em questão de durabilidade, de hidrólise, né? E aí a gente pode fazer um trabalho, um ensaio, tudo certinho. Na verdade, a gente tem o catálogo, né, com todos os produtos, mas é sempre importante fazer a especificação, entender as necessidades, né, quais são os requisitos, enfim. Entendemos aqui que a análise prévia é muito importante, né?
a triagem do produto ela é muito importante. Então, por exemplo, aqui no caso dela, ela falou da hidrólise. Para a gente, quando vem uma informação, por exemplo, de uma peça, isso é até uma informação importante da gente deixar claro aqui para o pessoal, é assim, quando vai chegar um desenvolvimento de um cliente, por exemplo, você está com uma peça que você deseja fazer. Para a gente é importante a gente saber a dureza, aonde essa peça vai ser alocada, então, quais especificações ela tem. Então, por exemplo, existem normas, por exemplo, em automotiva, existe uma norma que rege, né, a peça, ou às vezes é uma especificação do próprio cliente. Então, por exemplo, ele tem uma tolerância, uma dureza, ele tem uma tolerância de rugosidade. Então, para a gente é importante a gente entender. Então, às vezes, quando eu vou fazer a triagem do cliente, Quais são as perguntas, né, que você poderia especificar? sim, geralmente o que eu pergunto para o cliente? Então, qual é a peça, qual é a aplicação, aonde ela vai ficar, qual é a resistência que ela precisa ter. Então, às vezes ela tem que ter um alongamento melhor, um rasgo, uma resiliência, uma abrasão. Isso para a gente é muito importante saber. Se ela vai ser usinada depois ou não. Se ela vai ser usinada depois ou não. A gente também tem que entender o processo do cliente, porque às vezes acontece do cliente não ter um processo sequencial próprio, né? Então, assim, por mais que a receita do bolo é a mesma para todos, então tem um que bate na mão, um que bate na batedeira, um que bate no liquidificador, né? Para ficar fácil de entender. Então, na linha do elastômero, ela tem uma sequência, né? Então, que nem no nosso catálogo, a gente tem essa sequência para a parte do TDI, tanto para a Moca quanto para o nosso Amicuri. Então, justamente para facilitar para o cliente enxergar a manipulação. Então, o mundo ideal, o mundo perfeito é que tem essa sequência. Mas a gente orienta os clientes. Então, a ideia é justamente saber aonde vai, então, a dureza, qual é o alongamento, se ela vai ter contato com água, óleo, graxa. Óleo para a gente é muito importante, justamente por questão da parte química. E são essas perguntas que a gente faz para os clientes para poder fazer as demandas e poder indicar o produto. Geralmente também o cliente ele pode vir até a Mino, então a gente vai até o cliente pode vir até a Mino no nosso laboratório, a gente orienta, a gente explica. Então é um canal aberto aí de mão dupla com o cliente. Deixa eu dar mais uma olhada que eu acho que temos mais uma pergunta aqui. Quais são as linhas que a Mino tem o catálogo? MDI, TDI? Acho que se puder recapitular, eu acho que fica mais claro as linhas. A principal linha nós temos hoje é TDI, né? Poliéster, PPG e PTMeg. São as três linhas que nós temos hoje aqui. Tá. E a gente tem o catálogo também, acho que no nosso website, né? Mas acho que é o Ricardo, a gente pode encaminhar também após o webinar também para você o nosso catálogo, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer aí a Fernanda, o Adriano, a todos vocês que ficaram esse tempinho aqui com a gente. A ideia aqui era apresentar um pouco mais a nossa linha, né? Para que vocês conheçam. Quem tiver interesse, nós estamos aqui à disposição para apresentar, para mostrar e tirar a dúvida para vocês, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Até logo. Tchau, tchau.